Hora de entrevista importante para você que acompanha o Expresso CNN. A gente conversa agora com o senador Eduardo Gomes, líder do governo no Congresso. Senador, boa noite, bem-vindo de volta. Mona Lisa falando, o senhor me ouve bem? Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio, Molica, a Renata. Boa noite a todos da CNN. Prazer estar com vocês aqui. Prazer é todo nosso e saber que o senador nos ouve e nos acompanha, porque já deu o nome completo aí do nosso time do Expresso CNN. Senador, vamos lá. O senhor defende, que a CPI da pandemia só funcione com todos vacinados, inclusive os jornalistas ali que vão cobrir, o que, claro, seria ótimo também, olhando para a questão de uma maneira mais rasa. Mas tem gente dizendo que a comissão tem tudo para virar, então, mais uma vítima da Covid, ou seja, morrer nessa espera aí pela vacinação. É intriga ou tem, de fato, uma certa coerência quando essa espera não combina com a urgência do fato? Mona Lisa, eu queria, primeiro, em respeito a todos os nossos telespectadores, em respeito aos senadores que divergem também dessa nossa posição, impor a leitura absoluta da realidade. Infelizmente, no dia de ontem, perdemos um deputado federal do Paraná, faleceu de Covid. A nossa senadora Soraya foi diagnosticada hoje com Covid. Há semanas sucessivas, o Senado vem perdendo funcionários, colaboradores, assessores, terceirizados. Então, não é preciso fazer um esforço muito grande para entender que nesse momento, nesse exato momento, o Senado Federal é presidido pelo senador Rodrigo Pacheco, na sessão comandada do bunker do Centro de Processamento de Dados do Senado, onde 5 pessoas apenas podem trabalhar e nenhuma das comissões, absolutamente nenhuma, CCJ, Comissão de Saúde, Comissão de Infraestrutura, nenhuma das comissões permanentes funciona. O presidente Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, colocou o Senado Federal em funcionamento totalmente remoto. Sim. Então, essa observação é só por isso. Não tem como funcionar uma CPI presencial nos dias de hoje. É possível que mude e a gente quer que mude essa realidade. Mas essa sustentação é absolutamente real. Sim, em relação ao funcionamento dela plenamente de uma maneira virtual. Eu ouvi também na argumentação ali de todos vocês, quando isso veio mais à tona, de que é muito complicado e muitas vezes até difícil quando você tem a apuração de provas, aqueles depoimentos que são secretos, virtualmente tem possibilidade de vazamento. Nessa questão virtual, o senhor apoiaria, então, a CPI de fato funcionando plenamente, como a gente vê, por exemplo, as sessões do Supremo Tribunal Federal, os julgamentos, o julgamento de hoje, por exemplo? O julgamento de hoje do Supremo Tribunal Federal tem toda uma dinâmica de 11 ministros absolutamente assistidos pelos seus assessores, Sim. Sem a oitiva de testemunhas e sem depoimento com fé de inquérito, que é o que ocorre na CPI. Imagine a oitiva da CPI por meio remoto com o investigado ou a pessoa que está sendo inquirida tendo à sua disposição toda e qualquer informação à distância, pelo computador, sem as seguranças evidentes de um processo de CPI. A CPI é um julgamento, os parlamentares que fazem parte da CPI são os juízes, então o questionamento é que a gente não pode discutir uma fórmula alternativa que ainda não existe. Se, por exemplo, algum parlamentar recorrer ao Supremo Tribunal Federal pedindo que a CPI só funcione de maneira presencial, que é o que garante a Constituição, nós vamos ter um outro momento de interferência externa para julgar um problema do Senado. Então, muito mais do que o mérito da CPI, eu assinei o pedido de CPI do senador Girão, acredito que é importante a apuração, mas é preciso fazer essa conversa franca com a população. A gente pode realmente, como disse o Caio, por algumas análises, estar diante de uma CPI onde a oposição entende que aplicou um vazare no presidente Bolsonaro e pode levar um IPOM, porque a gente sabe muito bem
o espírito político que pode tender a ir para parte da CPI. Sim, Caio, o senador citou então as fontes que você ouviu. Vamos lá, nessa toada do Vazari. Não, eu queria saber de que maneira que uma CPI, o senhor conhece muito disso, né, senador, está aí na luta aí no Congresso já tem há muito tempo, né, inclusive nos conhecemos já tem aí uns 10 anos, pelo menos, mas a minha dúvida é, toda CPI que a gente vê uma maioria se formando, essa maioria consegue levar adiante os seus propósitos. Nessa CPI, a maioria que está se formando, esse G7 que eles estão se batizando, é uma maioria contra o Palácio do Planalto. De que maneira uma maioria formada e consolidada numa CPI que tem como alvo o Palácio do Planalto pode se virar contra ela mesma? De que maneira, no parlamento, as maiorias que mandam, como que uma CPI, tendo uma maioria contra o governo, pode se dar mal? Bom, a gente pode, Caio, usar o exemplo recente da CPI, que tinha todo o potencial para dominar os 2 primeiros anos do governo, e ela continua, inclusive, aberta sem nenhuma consequência objetiva, que é a CPI da fake news. Temos uma CPMI em curso, essa é mais uma prova daquilo que eu estou dizendo, que é impossível funcionar presencialmente nos dias de hoje. A CPI da fake news não está funcionando, não requer a atenção, porque não adianta carregar uma CPI de objetivo político quando a pessoa em discussão é o presidente Jair Bolsonaro. Ele já provou que é do embate e vai discutir os temas quando for provocado, mas, além disso, nesse caso específico, a gente pouco falou, e a imprensa tem falado pouco, do ponto que é o fato determinante da CPI. O fato determinante que criou a CPI, antes da abertura para estados e municípios, é a crise da saúde em Manaus. Então, veja só, o governo federal transferiu recursos para Manaus, estado e capital. Depois, com a crise do oxigênio, mesmo tendo transferido o recurso para os insumos e não tendo responsabilidade direta, o governo voltou a Manaus para debelar a crise, para ajudar na crise, e hoje o Amazonas tem o menor número de mortes, o menor número de contaminados, está entre os 5 estados com o maior número de vacinação. Ou seja, o governo vai responder porque o estado não cuidou do hospital estadual, porque o município de Manaus não cuidou do hospital municipal, e o governo voltou, apesar de ter dado dinheiro, voltou para resolver a crise. Então, veja só, essa discussão vai ser objetiva, vai ser cercada de dados. E é isso que faz com que o governo entenda e respeita a CPI, que respeita os parlamentares. Eu até diria que o G7, como está sendo denominado, existem parlamentares que têm uma compreensão e vão entender as justificativas do governo, porque sabem de perto o que aconteceu. Então, o governo está confiante que a CPI seja isenta, que seja correta, e não vai se furtar ao debate, não. Vai debater, vai discutir, mas também não vai assumir responsabilidade que em algum momento era de Estado e de município. Senador Fernando Mollica também participa da entrevista. Mollica. Senador, boa noite. Primeiro, uma observação. A CPI tem foco, né, no estado do Amazonas, mas ela fala, a proposição fala em investigar ações e omissões do governo federal de uma maneira mais geral, não apenas focado no Amazonas. Isso é o objetivo inicial. Mas a pergunta é... Nesse momento, outras investigações estão sendo feitas no Brasil. A polícia continua interrogando, o Ministério Público continua interrogando, pessoas são levadas à justiça para depor. O próprio deputado Daniel Silveira prestou depoimento por vídeo. Isso não seria uma forma que não é possível contornar essa dificuldade do depoimento presencial? Por que a CPI não pode fazer isso? Mollica, concordo plenamente com você, desde que o Congresso Nacional aprove uma norma para isso. Mesmo tendo um caso isolado ou outro, e isso ainda está sendo discutido pela sua eficiência, estamos votando aí os dispositivos dos vetos do pacote anticrime, e uma das solicitações é a melhoria de condições das audiências por vídeo. Mas na CPI, nesse momento, o que está disponível é o sistema presencial por conta de juramento nas discussões. Tivemos vários parlamentares
caçados recentemente, o deputado Eduardo Cunha, porque omitiu uma informação na CPI. Estava presencial, omitiu uma informação, acabou perdendo o mandato. Então, a CPI tem uma dimensão muito maior nesse sentido. E com relação aos fatos que cercam também a questão de Manaus, eu estava conversando hoje com alguns parlamentares sobre o que a pandemia trouxe a todos os países do mundo. As pessoas não falam mais dos caminhões frigoríficos nas ruas de Nova York, nas ruas de Roma e nos momentos de crise em outros países. Sabe que a pandemia pegou de surpresa todo o sistema de saúde mundial. Então, o governo vai dizer o que fez, para quem entregou o dinheiro, qual era a responsabilidade e o que continua fazendo. Mas não vai fugir do debate também. Eu tenho a impressão que os parlamentares, no caso do Senado, os 11 parlamentares que vão participar como titulares, farão com muita responsabilidade, independente da questão partidária. Aliás, até fiz uma brincadeira hoje falando que o Randolph é independente. Independente de qualquer coisa, ele está contra o Bolsonaro. Vamos lá, Renata Agostini também participa da entrevista. Renata? Como vai, líder? Boa noite. Líder, queria voltar ao ponto que o senhor coloca, a argumentação de que a CPI nesse momento, CPI presencial, é um risco. Essa ponderação ela é compartilhada com muita gente, autoridade, a gente fala sobre ela o tempo todo. Eu, por exemplo, estou mesmo em casa por decisão da empresa justamente por conta desse período da pandemia. Ocorre que o presidente Jair Bolsonaro, ele critica muito esse tipo de postura, critica isolamento social, medida de restrição. Não é um contrassenso que os líderes do governo usem esse argumento nesse momento, que não dá para o Senado ir ao trabalho por conta desse momento da pandemia? Não, o Senado está trabalhando, Renata. A gente faz as sessões remotas e com muita restrição, sabendo que o Congresso Nacional, no caso do Senado, é a única instituição brasileira em que 4% da sua formação original sofreu diretamente com a pandemia. Nós perdemos, morreram 3 senadores. Imagine o que é isso no colégio de 81 senadores. Vários assessores de deputados. Então, não é uma questão de sintonia com o discurso do presidente. O presidente ataca a política de lockdown, é valente com relação a esse debate da questão da economia, mas está disponibilizando recursos para a vacina, entregando recursos aos estados e os municípios, e não necessariamente a gente pode aplicar isso da questão da CPI. O que eu digo com relação à CPI é a questão da pura realidade que um processo de CPI, com as características de uma CPI, não pode funcionar de maneira mista, a não ser que a gente use a criatividade agora e aprove uma regra. Eu acho que é isso que vai ser proposto, que funcione de maneira mista, mas a gente já está numa outra etapa agora, discutindo realmente a consequência de que deve ser a CPI, porque a gente precisa aprovar reformas, o Congresso não tem, o Senado não tem nenhuma comissão, das mais importantes, como CCJ, Saúde, nenhuma comissão está funcionando de maneira presencial. Sim, senador, para terminar, uma pergunta muito objetiva. A gestão Pazuello acabou, mas os cacos estão sendo recolhidos ainda, né? O constrangimento foi do dia 1 ao dia último. E, claro, há um temor enorme do governo em relação ao depoimento de Pazuello e as consequentes responsabilizações. Como é que o senhor olha especialmente para o Ministério da Saúde em plena pandemia, 4 ministros da Saúde? Isso não tem que ser respondido para a população brasileira, inclusive na CPI? Eu acredito que isso pode ser respondido todos os dias, Mona Lisa, quando o país enfrenta uma pandemia que o mundo inteiro vem enfrentando, e com muita dificuldade, com muito sacrifício na economia, transferindo recursos para estados, municípios, transferindo insumos. Eu tenho certeza que o ex-ministro Pazuello, assim como também o ministro Mandetta, o ministro Taixe, que passou muito rapidamente pelo Ministério, todos eles terão informação para passar para a população com relação ao combate à pandemia. Da mesma forma, os estados, como é o caso de São Paulo, que se fosse um país, estaria hoje no 4º país em mortes por conta da pandemia. Então, isso vai ser discutido. Mas o que eu digo é que o ambiente da CPI precisa ser de fiscalização, propositivo e real. A pandemia é um problema em todos os países.